Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Preço do litro da gasolina no Rio de Janeiro está em média R$ 1,35 mais barato. Congresso derruba vetos de Bolsonaro a 2 projetos que prevêem ajuda financeira ao setor cultural. E os gols dos times brasileiros na Copa Libertadores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O Congresso Nacional derrubou agora há pouco 2 vetos do presidente Bolsonaro a projetos que prevêem ajuda financeira ao setor cultural. Vamos então a Brasília conversar com Alessandro Saturno. Alessandro, uma boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, os vetos eles foram derrubados por ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado. Os projetos eles tratam de incentivo, como por exemplo a manutenção de espaços, prêmios e outras ações para o setor. Um deles autoriza o repasse de 3 bilhões de reais anuais durante 5 anos aos estados e municípios para minimizar os prejuízos trazidos pela pandemia. O presidente Bolsonaro vetou os projetos alegando contrariedade ao interesse público e por criar uma despesa sujeita ao limite do teto de gastos. Mas, Salsi, vale ressaltar aí que a própria liderança do governo já havia feito essa orientação pela rejeição dos vetos. Salsi. Tá certo, Alessandro. Daqui a pouquinho falamos de novo. No Rio de Janeiro, o PROCON está fiscalizando postos de combustíveis para verificar os preços que estão sendo cobrados depois da redução na alíquota do ICMS no estado. O Leonardo Ack tem os detalhes. Oi, Léo, uma boa noite. Oi, Celso, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, aqui no Rio de Janeiro, de acordo com o PROCON, o litro da gasolina está em média R$ 1,35 mais barato, desde que essa mudança na tributação foi anunciada. Agora, os fiscais visitaram cerca de 200 postos em todo o estado. Foi constatado que na metade dos estabelecimentos, os valores foram reduzidos automaticamente. Já em 65 postos, o preço ficou ainda mais baixo do que a expectativa, mas cerca de 30 postos só mudaram os preços durante a fiscalização. É bom lembrar que no estado do Rio, o ICMS sobre combustíveis passou de 34% para 18%. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Aqui em São Paulo, a Prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde que pessoas a partir de 35 anos possam receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. É a Caterina Schutt quem traz as informações para a gente. Oi, Caterina. Tudo bem, Salso? Muito boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, São Paulo tem vacina disponível para começar a imunização desse público assim que for autorizado pelo Ministério da Saúde. A gente lembra que em todo o país, profissionais da saúde a partir de 18 anos já podem receber a 2ª dose de reforço ou 4ª dose desde o mês passado. Atualmente, apenas os adultos a partir de 40 anos podem receber a 4ª dose na capital paulista. Ao todo, a cidade já aplicou mais de 33 milhões de vacinas contra a Covid-19. Salsi. Obrigada, Caterina. Agora a gente fala de educação, porque em Salvador, estudantes terão a opção de fazer um curso preparatório para o Enem sem custos. A Juliana Tourinho explica pra gente como isso vai funcionar. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Ao todo, são 1.000 vagas para estudantes entre 16 e 29 anos que querem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, mas não têm condições de pagar um curso preparatório. Serão 320 horas de aulas gratuitas. É importante destacar que o candidato tem que ser aluno da rede pública ou bolsista integral em escola particular. Além disso, é necessário estar cadastrado no CAD Único e morar aqui na capital baiana. As inscrições serão realizadas pela internet até o dia 17 de julho. E as aulas começam no dia 1º de agosto. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações.
Mais de 70 mil pessoas tiveram que sair de casa por conta das fortes chuvas em 3 estados do Nordeste: Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então vamos até Recife conversar com Rubens Marinho. Rubens, boa noite para você. Qual é a situação por aí agora? Boa noite, Salsi. Situação complicada aqui em Pernambuco. Em 45 cidades do estado já choveu mais nesses primeiros dias de julho do que o esperado para o mês inteiro. 38 cidades estão em situação de emergência. São mais de 10 mil desalojados e desabrigados e 2 pessoas morreram. Já em Alagoas, foram 6 vítimas que perderam a vida por conta das chuvas. Na capital Maceió, as escolas estão sendo usadas como abrigos e o nível da água começou a baixar nesta terça-feira. Já no Rio Grande do Norte, a chuva deve dar uma trégua, pelo menos por enquanto. Lá, 3 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Salsi. Obrigada, Rubens. 6 integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio. Vamos então a Belo Horizonte conversar agora com a Virgínia Nalon, que tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Os 6 cruzeirenses foram denunciados pela morte de um torcedor do Atlético Mineiro em novembro de 2021. Segundo as investigações, o grupo da torcida do Cruzeiro atacou o ônibus da torcida rival, quebrou janelas e arremessou pedras e explosivos contra os passageiros. Os que tentavam fugir eram atacados com pedaços de pau. Foi o que aconteceu com um jovem de 20 anos. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos. Salsi. Obrigada, Virgínia. Olha, a Câmara dos Deputados pode votar no plenário nesta quinta-feira o projeto que aumenta o Auxílio Brasil para R$ 600 e permite a ampliação de outros benefícios. O objetivo do deputado Danilo Forte é acelerar a votação do pacote. O relator desistiu de criar um benefício a motoristas de aplicativos e de retirar da proposta o estado de emergência. Diante da impossibilidade de atender essas demandas, vai ser mantido o mesmo parâmetro fiscal que foi aprovado no Senado. Eu acho que nós temos a obrigação e o dever, de contribuir para minimizar o sofrimento dessas famílias brasileiras. A proposta aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 por mês e também zera a fila do benefício, incluindo 1.600.000 famílias carentes no programa. Vai ser criado um auxílio aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês. Os taxistas também vão ser beneficiados, mas ainda não há um valor fechado. Para pagar estes 2 benefícios, vai ser declarado estado de emergência. O Vale Gás foi ampliado para R$ 120 a cada 2 meses. E os estados também vão ser compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar pouco mais de R$ 41 bilhões e valem até o final do ano. A expectativa do governo é votar o pacote de benefícios no plenário da Câmara em 2 turnos ainda nesta semana. A oposição pode pedir mais tempo para analisar o tema, o que poderia atrasar a votação para a semana que vem. Se houver alguma mudança no texto, a proposta que altera a Constituição precisa ser analisada de novo pelos senadores antes de ser promulgada, ou seja, para começar a valer. E o recesso parlamentar começa na próxima semana. Um caso de raiva humana foi detectado no Distrito Federal e o paciente está internado em estado grave. O Alessandro Saturno está de volta com as informações para a gente. Alessandro. Salcio, olha, segundo a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, trata-se de um adolescente que tem entre 15 e 19 anos. Ele foi arranhado por um gato no mês de maio. Este é o primeiro caso de raiva em humano aqui na capital federal em 44 anos. Depois da confirmação do caso, o governo resolveu antecipar a campanha de vacinação antirrábica. A partir desta quarta-feira, cães e gatos poderão ser vacinados. Salcio, agora, entre os sintomas da raiva em humano estão febre, dor de cabeça, náusea, convulsões. A raiva ela é passada para o ser humano por meio da saliva do animal infectado e ainda por arranhões e também por mordidas. Salcio, volto com você. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelos detalhes, Alessandro.
Nos destaques internacionais, na Itália, equipes de resgate ainda procuram por 5 pessoas desaparecidas após uma avalanche na região dos Alpes. Drones equipados com câmeras térmicas são usados nas buscas. O equipamento pode localizar vítimas soterradas na neve. Segundo as autoridades, as chances de encontrar sobreviventes são pequenas. No domingo, uma avalanche de gelo atingiu 2 grupos de alpinistas que escalavam uma montanha. 7 pessoas morreram. E a jogadora de basquete dos Estados Unidos, Brittney Griner, que está presa na Rússia, fez um apelo ao presidente americano Joe Biden. A atleta enviou uma carta pedindo ajuda ao governo americano. Griner está detida na Rússia desde fevereiro deste ano, após ser flagrada com óleo de haxixe no aeroporto de Moscou. O julgamento da atleta começou na última sexta-feira. Ela é acusada de tráfico internacional de drogas e pode ser punida com até 10 anos de prisão. A guerra na Ucrânia tem dificultado uma aproximação diplomática entre russos e americanos. Na Europa, uma operação policial prendeu mais de 130 suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de pessoas. A ação contou com a participação de cerca de 20 mil agentes de 22 países, entre eles Portugal, Espanha e Alemanha. 100 pessoas foram resgatadas, incluindo menores de idade. A investigação mostrou que a maioria era vítima de exploração sexual e trabalhos forçados. Um raro esqueleto de dinossauro será leiloado em Nova York. O valor pode chegar a mais de 40 milhões de reais. O fóssil é de um Gorgosaurus, que é da mesma linhagem do Tiranossauro Rex e viveu há cerca de 76 milhões de anos. Ele foi encontrado em 2018 no estado americano de Montana. O animal podia pesar até 2 toneladas e medir 3 metros de altura. Agora o futebol. Pela Copa Sul-Americana, o Internacional conquistou a vaga nas quartas de final em um jogo histórico. O Colo-Colo do Chile tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e ainda saiu na frente com Gabriel Costa de pênalti. O Inter precisava de 4 gols para conseguir a classificação e foi pro ataque. Alan Patrick empatou o jogo. Apenas 3 minutos depois veio a virada com Edenilson. O terceiro do Inter foi de alemão. E Pedro Henrique fechou a goleada. Inter classificado 4, Colo-Colo 1. E também teve definição de vagas na Copa Libertadores. Os 3 times brasileiros que foram a campo conseguiram a classificação. A do Corinthians veio nos pênaltis contra o Boca, depois do 0-0 no tempo normal. Agora vamos ver os outros gols. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Emelec do Equador. Aos 30 minutos do segundo tempo, Vargas tentou o cruzamento e a bola pegou no braço do zagueiro. Hulk bateu o pênalti e garantiu a classificação do Galo para as quartas de final. Festa para os mais de 55 mil torcedores no Mineirão. O Atlético Paranaense foi até o Paraguai buscar a vaga, mas foi o Libertad que abriu o placar. Golaço do veterano atacante Roque Santa Cruz. Rômulo precisou de 2 tentativas para empatar a partida. Placar final 1-1. Como o Atlético havia vencido o primeiro jogo, ele segue na competição. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 horas da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.